Olá, queridos alunos do 7º ano do Colégio Manaim. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula gravada e o tema dessa nossa aula gravada de hoje será os protozoários. Nós começaremos nessa aula a falar sobre o reino dos protistas. Olha só, o reino dos protistas é formado pelos protozoários e pelas algas. Então a gente vai começar nessa aula de hoje falando sobre os protozoários. Quais são as características dos protozoários, como eles se classificam quanto à locomoção deles, que doenças esses seres podem causar para o ser humano, qual é a relação dos protozoários com os seres humanos, será que tem doenças que nós podemos adquirir através dos protozoários? Sim, existem doenças que você pode adquirir através de uma contaminação por protozoários. Então a nossa aula ela vai ser baseada no slide, nós vamos projetar o slide, vocês irão assistir o vídeo acompanhando o slide, acompanhando a explicação, e no final da explicação terá uma atividade para você realizar e mandar pela plataforma. Então se liga aí que a nossa aula hoje é sobre os protozoários. Bom, galera, então como eu havia falado para vocês, né, a nossa aula hoje são sobre os protozoários, né? O nosso assunto aqui é CFB, eu, professor Yuri, tá? Então olha só, esse assunto de protozoários, ele está no capítulo 4 do módulo 2, ok? Aliás, é o capítulo 4 do módulo 1 ainda, a gente está fechando o módulo 1. Então, olha só, reino dos protistas. Como você pode ver na imagem, tá? O reino dos protistas, você tem aí as algas e os protozoários. Os protozoários, galera, eles são seres que são considerados o seguinte, todos os protistas, eles são eucariontes. O que é ser eucarionte? São aqueles seres que possuem uma célula com um núcleo organizado, tá? Então, células que têm um núcleo organizado eucarionte, ou seja, são as células que têm a membrana nuclear, a membrana que envolve o núcleo, certo? Outra característica dos protistas é que eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, que tem apenas uma única célula, e pluricelulares, que são aqueles que têm mais de uma célula, tá? Geralmente, os protistas, eles vivem em ambientes aquáticos, terrestres, úmidos ou no interior do corpo de outros seres vivos, ou seja, eles vão parasitar outros seres vivos. Então, existem muitos protozoários aquáticos, muitos terrestres ou em ambientes úmidos, ok? Outro detalhe, os representantes dos protistas, ou reino dos protistas, são os protozoários e as algas, que foi aquela imagem que nós vimos no início do nosso slide. Então, representantes do reino dos protistas são protozoários e as algas. Muito bem. Olha só, os protozoários são unicelulares, são eucariontes, são consumidores na cadeia alimentar. Lembra que, por exemplo, o fitoplâncton, né, eles são produtores. As plantas e algas, elas também são produtoras. Agora, olha só, quando os protozoários se alimentam, né, quando os protozoários eles se alimentam, por exemplo, do fitoplâncton, eles passam a ser consumidores. Então, dentro da cadeia alimentar, os protozoários eles são consumidores, eles consomem um produtor. Beleza, olha só, eles se alimentam de quê? Eles se alimentam das bactérias e se alimentam de pequenas partículas. Então, o alimento principal dos protozoários são as bactérias ou pequenas partículas de moléculas, como proteínas, né, carboidratos, etc. Olha só, gente, uma coisa muito interessante, importante você saber, é que os protozoários, alguns deles são parasitas, ou seja, eles vão se hospedar no organismo humano, por exemplo, e vão causar doenças. A gente tem uma doença muito comum, né, que é causada por um protozoário, que é a amebíase, tá? Então, a ameba é um tipo de protozoário, certo? Que causa a amebíase, tá? Que é uma doença que afeta bastante os seres humanos, ok? Muito bem, deixa eu só tirar essa propaganda que está aparecendo aqui no computador, pedindo para atualizar o antivírus, tá? Como está aparecendo para vocês, isso não faz parte da nossa aula.
Ele demora um pouquinho para sair, aparecem várias propagandas aqui. Ó, muito chato esse negócio. Chato demais, sai fora. Pronto, vamos lá. Dando sequência, então até aqui eu espero que esteja entendido, tá? E olha só, as células dos protozoários, elas têm vários formatos de célula. Olha só, aí você tem uma imagem de protozoários. Claro que é importante lembrar que os protozoários, eles são seres microscópicos. A gente não pode ver protozoário a olho nu. Tá? Então você vai ver aí alguns protozoários que têm cílios e têm flagelos. Para que servem os cílios e flagelos? Servem para fazer a movimentação dos protozoários, ok? Olha só, de acordo com os tipos de locomoção, os protozoários eles são agrupados. Agora a gente vai ver os grupos dos protozoários, como eles são agrupados, como eles são constituídos. Então vamos lá. Olha só, eu tenho 4 tipos de protozoários quanto à locomoção. Por exemplo, aqueles protozoários que têm flagelo, tá? Eles são chamados de flagelados. Então, protozoários que têm os flagelos, é como se fosse uma cauda, um rabo, eles são flagelados. Os pseudópodes, ou seja, aqueles que têm falsos pés, eles fazem parte do grupo dos rizópodos. Então, os rizótomos são os pseudópodes, ok? Os protozoários que têm cílios são chamados de ciliados. E nós temos aí os esporozoários. Então eu tenho aí, os esporozoários são aqueles protozoários que não se locomovem de jeito nenhum, tá? Os ciliados são aqueles que se locomovem a partir dos cílios, os rizópodes a partir dos pseudópodes, que são os falsos pés, e os flagelados a partir do flagelo. Então a gente tem aí, né, a classificação dos protozoários quanto a locomoção deles, ok? Muito bem. Outra coisa interessante, tá, vamos falar agora dos esporozoários. Os esporozoários são aqueles que não apresentam estruturas para locomoção, ou seja, eles não se locomovem. Existe um mosquito, por exemplo, que é chamado de Anopheles, ele é conhecido como mosquito prego, ele transmite uma doença que é conhecida como malária. Então, olha só, o mosquito, ele é um hospedeiro intermediário desse protozoário, que é o esporozoário. O esporozoário, como você pode ver aí essa imagem, né, é a forma microscópica do esporozoário. Ele não se locomove, gente. Quando o esporozoário entra no nossa corrente sanguínea, ele é deslocado através do sangue, ou seja, ele não tem pés, ele não tem flagelo, ele não tem cílio. Ele é deslocado através da corrente sanguínea, ok? Muito bem. Então, olha só, a gente tem um exemplo aí, né, do protozoário, que é um esporozoário, que é o Plasmodium vivax. O Plasmodium vivax é aquele que infecta o ser humano por meio da picada do mosquito prego que vai causar a malária, tá? Então, a gente tem aí um exemplo de um plasmódio, de um protozoário, né, que causa doença nos seres humanos. Olha só. Então, olha só, esses esporozoários, eles são transportados por diferentes regiões do corpo humano através da corrente sanguínea. Então, tá aí os esporozoários sendo transportados através da corrente sanguínea. Olha só, a gente tem os flagelados. Os flagelados são aqueles protozoários que possuem flagelos. O que é o flagelo? Como vocês podem ver, o flagelo é essa estrutura alongada, é como se fosse tipo um rabo, né? Que realiza movimentos ondulatórios, ou seja, esses protozoários flagelados, eles vão se movimentar a partir desses flagelos, que é como se fossem esses pequenos rabos, né, desse protozoário, ok? Olha só, existe um protozoário que é chamado de Trichonympha sp, tá? Ele é um protozoário que ele vive no interior do cupim. Então, dentro do cupim, você tem esse protozoário. Então, tá aí, né, uma colônia de cupins, aliás, uma sociedade de cupins, né? Cada cupim, ele vai ter a sua função, né? E esses cupins, eles têm esse protozoário, ok? Muito bem. Os ciliados. Quem são os ciliados? Olha só, gente, eu já falei dos esporozoários, já falei dos flagelados e agora eu vou falar dos ciliados. Os ciliados são aqueles protozoários que contêm cílios, tá? A estrutura e composição dos ciliados é semelhante à dos flagelos.
Então é como se fossem pequenos pelinhos, né? Os cílios é como se fossem pequenos pelos, tá? Com tamanho menor e em maior quantidade, o batimento dos cílios proporciona a movimentação do protozoário. Então esses pelinhos, que são os cílios, é que vão fazer a movimentação dos ciliados. Então, dos flagelados, quem faz a movimentação são os flagelos, e dos ciliados, quem faz a movimentação são os cílios. Então você está vendo aí uma imagem do paramécio. Ele é um protozoário que tem os cílios, olha, você está vendo ali os cílios, o vacúolo contrátil, a citofaringe, o micronúcleo, o macronúcleo e o vacúolo digestório. Então os cílios é que fazem essa movimentação, tá, desse protozoário. Muito bem. Agora bora falar dos rizópodos. Os rizótopos são aqueles que se locomovem por meio de falsos pés. Como é que são chamados esses falsos pés? Pseudópodos, né? O que são os pseudópodos? Eles são projeções da membrana celular, ou seja, é como se a membrana celular se alongasse, e são utilizados na captura do alimento e na locomoção, tá? Então, olha só, a membrana celular, ela se estende, ela se expande e ela envolve o alimento. Então, olha só, os pseudópodes, eles são responsáveis pela captura do alimento e pela locomoção dos rizópodos, ok? Então, você está vendo aí, olha, uma imagem de um rizópodo que tem um pseudópode, ou seja, aquela estrutura que se alonga, olha só. A gente está percebendo aqui, olha, isso daqui, ó, é o alongamento, olha. Isso aqui é o alongamento. Isso aqui é como se fosse o pseudópode. Então, esse pseudópode, ele vai envolver o alimento, tá? Olha aqui, olha. Isso daqui é um pseudópodo, tá? Isso daqui vai envolver o alimento. Então, isso daqui é um rizópodo, tá? Por exemplo, esse protozoário aqui é a ameba. A ameba, ela causa uma doença no ser humano que é conhecida como amebíase. Amebíase. Beleza? Então, olha só para a gente recapitular, a gente tem aqui os rizópodos, a gente tem aqui, olha, os ciliados, porque ele tem esses cílios aqui, ó, são os pelinhos que fazem a movimentação deles, tá? A gente tem os flagelados, né? Os flagelados que tem esses flagelos, olha, isso aqui, olha, são as estruturas que são conhecidas como flagelos, olha só. Isso daqui são os flagelos, olha, como se fosse esse rabinho aqui, tá? E a gente tem aqui os esporozoários. Os esporozoários, eles não têm cílios, eles não têm flagelos e não têm falsos pés. Então, eles vão se movimentar através da corrente sanguínea. Olha só, galera, outra coisa que é importante você saber é quanto à reprodução dos protozoários. Existem duas formas de reprodução dos protozoários. A assexuada, o que significa assexuada? É aquela que não tem gametas. O que são gametas? São células que vão ser responsáveis pela reprodução. Ou sexuada, olha só, na reprodução sexuada, há a presença de gametas. Gametas masculino, que vai se unir com o gameta feminino, ou seja, a união das duas células masculina e feminina, né, vai dar origem à reprodução sexuada. Então, vários tipos de protozoários, eles participam disso daí, como, por exemplo, o plasmódio, tá? Beleza? Deu para entender, então, a estrutura da locomoção dos protozoários? Então, olha só, vai ficar uma atividade. Você vai ler na página 224 acerca da descoberta da doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que é causada por um protozoário. Você vai explicar como ocorre a contaminação, quais são os sintomas e as características dessa doença. E vai responder a pergunta da página 225, tá? Então, do módulo 1, capítulo 4, você vai ler as páginas 224 e 225 e fazer a atividade. Na nossa próxima aula, nós já vamos falar sobre as algas, que fazem parte do reino dos protistas. Então, recapitulando, o reino dos protistas, nós temos os protozoários e as algas. E hoje a nossa aula ela foi baseada nos protozoários, ok? Na página 223, a gente encontra o ciclo de vida do Plasmodium vivax, né? E o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é o protozoário que causa a doença de Chagas. Então, essa vai ser a atividade que vocês vão ler e vão publicar lá na plataforma a cópia no caderno. Você vai fazer no caderno e vai colocar lá na plataforma para a gente fazer a correção na próxima aula. Ok, galera? Um forte abraço para vocês e a ciência é linda!